De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Gustavo, fisioterapeuta. Obrigado pela participação com a gente, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Luciano. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e poder esclarecer algumas coisas que a gente possa aí ajudar a população, né? Então, estamos aqui à disposição, mais uma vez. Bom, a gente fica falando sempre, né, da fisioterapia como uma ação terapêutica, de recuperação, mas antes de qualquer ação dessa, ela é uma ação de avaliação, né, Gustavo? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o principal ponto para você ter um tratamento efetivo é que você tenha uma avaliação efetiva, né? E nesse caso que entra o que a gente vai discutir um pouquinho hoje, que é o caso das perícias, né? Então, uma avaliação bem feita para identificar onde que existem as lesões ou quais as ações que podem levar a essas lesões, né? E assim tentar ou intervir ou, no caso das perícias, né, identificar o momento que ocorreu a lesão. Bom, e a gente tem aí três ações periciais, né? A judicial, a trabalhista, a previdenciária, todas elas com focos específicos? Sim, todas elas têm focos específicos. Na verdade, assim, a perícia trabalhista ela já é judicial, né? Seja você fazendo para o juiz ou para um advogado, para uma das partes, né? E a perícia previdenciária que aí envolve um pouco mais as leis da Previdência mesmo, né? E nesse caso a gente já tem um perito específico, que é o perito do INSS, né? Que a gente está acostumado a ver as pessoas tanto ir no INSS, procurar uma perícia e, de repente, para um afastamento, né? Ou alguma coisa do tipo. E a gente identifica muitos erros nas avaliações, né? Nessas questões. Então, eu acho que é legal a educadora estar abrindo espaço para a gente falar um pouquinho mais sobre isso e alertar a população das possibilidades do que pode ser feito no caso das duas perícias. Perfeito. Nesse caso, né, a gente acaba observando muito, em especial na questão previdenciária, né, algumas pessoas reclamando que tem problema, que vão para a perícia e a perícia não aprova. Né, o que acontece aí? Bom, eu não posso falar o que acontece lá dentro do INSS, né? Mas existe uma cartilha da perícia do INSS, que na verdade é o que deve ser feito na perícia, que é sempre para o perito desconfiar, né? Desconfiar do trabalhador, no caso, ou da pessoa que está lá, porque sim, pode existir uma falsa, né? Uma farsa, né? A pessoa está alegando que tem algo e não ter. Né? O que acontece? No caso de uma doença qualquer, a pessoa procura o INSS para conseguir o benefício, né, de um afastamento, né, por estar com aquela doença. O perito, no caso, por muitas vezes, ele não consegue ser especialista em tudo. Né? E no caso do INSS, nós temos alguns peritos para todas e quaisquer doenças. O que muitas vezes preocupa a gente vê no dia a dia, né? A pessoa procura o INSS, às vezes, tendo mesmo uma doença, tendo uma alteração qualquer, por muitas vezes aquele perito não é um especialista daquela área e acaba, às vezes, cometendo um erro, né? Falando que essa pessoa está apta ao trabalho, que deve voltar. E por muitas vezes, Luciano, o que preocupa mais ainda é que a pessoa, às vezes, venha se acidentar no trabalho ou ter uma consequência maior devido àquela alteração que ela já tinha. Então, infelizmente, hoje a gente não tem no INSS uma equipe, que seria o ideal, né? Um médico, fisioterapeuta, uma TO, um psicólogo, né? E a gente fazer uma avaliação um pouco mais ampla daquele trabalhador que está pedindo um afastamento, isso não existe. E a gente está cansado de saber e ver, né, as pessoas que procuram o INSS falar que a perícia é muito rápida, né? Mal chega, entra, o médico dá uma olhadinha, né, no que tem em mãos ali e já fala, está apto, não está, ou, né, a famosa cartinha, né, manda aquela cartinha em casa. Então, o que a gente orienta muitas vezes além de procurar, quando não aprovado, um advogado, procurar um profissional especialista nessa área de perícia previdenciária, que eu não sei se tem muitos aqui em Batatais, na verdade eu não sei nem se tem uma outra pessoa que faz isso também além de mim, para orientar, mostrar quais são os documentos que devem ser levados, né, buscar um pouquinho, chegar lá bem preparado, né, para que o perito consiga fazer uma avaliação concreta do que está acontecendo e consiga dar o afastamento ou não, caso seja necessário. Porque o perito, por muitas vezes, também não sabe, chega lá simplesmente com o papel de um médico falando que a pessoa tem tal ou com determinado CID, e o perito tem que decidir numa fração de minutos ali se essa pessoa vai ficar afastada por 1 mês, 2, 3 ou não. Né? E isso é um custo muito alto para a Previdência. Sem dúvida. E, de fato, acaba se vendo isso, né? Questão prática aí de uma avaliação clara,
né? E também uma pós-avaliação, né? Se fala muito da questão da previdência hoje, é que às vezes a pessoa passa pela perícia, não se estabelece um período de volta, né? Não, você está afastado por 6 meses, por 1 ano, né? Fica indefinido, né? Com pessoas depois que já estão recuperadas e aptas, que continuam vivendo de benefício. A gente encontra muito isso no dia a dia, né, Luciano? É impressionante. A gente que tem um pouco mais de contato com isso, vê a quantidade, não sei se eu posso dizer erro, mas a quantidade de situações que não são concretas. O que eu quero dizer com isso? Tem muito trabalhador que já poderia ter voltado ao trabalho e está afastado, sem necessidade, por uma falta de uma avaliação específica e que realmente identifique o que aquele trabalhador tem. Tem muito trabalhador precisando de um afastamento, que está sem condições nenhuma de trabalho, trabalhando, né? E uma terceira situação, que às vezes o que para mim é a pior delas, né? A empresa não deixa o trabalhador trabalhar porque ele tem uma lesão que pode ser um problema para a empresa. E o INSS não afasta esse trabalhador porque entende que ele pode trabalhar. Ou seja, esse trabalhador fica de mãos atadas, não recebe do INSS, não recebe da empresa e não tem como nem procurar outro emprego porque ele tem a carteira de trabalho dele presa na empresa, né? Segura pela empresa porque, na verdade, ele é um trabalhador que está contratado ali. Então, o que a gente vê é o seguinte, precisava, né, o que infelizmente não acontece, de uma ligação maior da Previdência com os profissionais da rede pública, por exemplo. Eu, como fisioterapeuta da rede pública, a gente tem contato com esse trabalhador por muitas vezes e identifica se esse trabalhador tem condição ou não. Mas, infelizmente, não existe essa ligação. E é o que eu falo, para o perito é muito difícil para o perito do INSS, em questões de minutos, identificar esse cara realmente tem uma lesão muito séria ou não. E para a gente que está com aquele trabalhador no dia a dia, não é difícil de falar, essa pessoa pode voltar para determinada função, ou a gente muda alguma coisa na função dela, e ela pode voltar ao trabalho, ou não, esse trabalhador realmente deve ficar por mais um período afastado. Então, é muito complexo essa situação. Por isso que a gente orienta muitas vezes ao trabalhador procurar alguém, procurar orientação, porque muitas vezes no INSS a gente sabe que não tem esse respaldo todo, até por falta de tempo, pelas dificuldades da quantidade do fluxo de pessoas procurando. Pensando na questão de readaptação, é o que o Carlos fala, né? Pode-se fazer essa questão diretamente, olha, não está apto para aquele serviço X, mas para o Y e o Z ele pode enquanto faz o tratamento? Olha, Luciano, uma pergunta muito legal e que seria muito interessante se funcionasse assim. Mas para explicar para o Carlos rapidamente como é que funciona, dentro do INSS existe um setor de reabilitação, que eles entendem que aquele trabalhador não tem condições de voltar para a mesma função, passa por um treinamento, vamos dizer assim, e o próprio INSS às vezes tenta realocar ele ou dizer para a empresa que seria necessário mudar. Tá, isso seria muito bonito se funcionasse. Na verdade, aí a gente volta lá no que eu falei, precisaria ter profissionais capacitados dentro do INSS para fazer uma avaliação nesse trabalhador, uma avaliação dentro da empresa que esse trabalhador desempenha as funções e tentar, dessa forma, modificar o que ele não tem condições mais de fazer e o que ele poderia fazer. Até dar um auxílio para a empresa nesse caso. Mas, infelizmente, não funciona assim. Infelizmente, existe esse setor, mas, por muitas vezes, existe uma dificuldade muito grande do trabalhador. Eu não me lembro exatamente dos números, mas, se eu não me engano, ele tem que ficar 2 anos afastado e ter cartas e cartas de médicos para depois conseguir passar por esse setor de reabilitação, que, se eu não me engano, tem em Ribeirão Preto e é lotado, não se consegue com tanta facilidade. E depois de tudo isso, por muitas vezes, volta na empresa, a empresa fala assim, mas eu não tenho função para você. Então, eu acho que existe, infelizmente, um espaço muito grande entre Previdência, o próprio setor público da saúde, que trabalha com saúde do trabalhador, no caso aqui em Batatais, o Sereste, e as empresas. Deveria estar um pouco mais próximo e, com essa proximidade, conseguir fazer o trabalhador voltar mais rápido ao trabalho com uma função que seria o ideal para ele, caso ele tenha sido, por exemplo, um acidentado, ou que ele tenha alguma limitação que não esteja conseguindo desenvolver bem aquela função. Então, possível é. Infelizmente, a gente não tem o caminho correto ainda. Dentro dessa estrutura aí. Infelizmente, a gente ainda não tem. E que seria o mais viável mesmo, se a gente para pensar, Porque às vezes a pessoa afastada, ela acaba desenvolvendo outros problemas por não estar na rotina de trabalho, Isso também gera dificuldades, A gente acha que não, que acaba sendo um benefício, E muitas vezes não é. Acho que de forma nenhuma é benefício se a gente parar para pensar. Às vezes a pessoa
está acomodada em casa por ter afastada, mas por muitas vezes ela recebe muito abaixo do que o salário dela, ela se torna improdutiva e causa, né, custos altos, vamos dizer assim, né, para a Previdência. Ela está causando um custo para a empresa que continua pagando o INSS dela e ela não produz para a empresa, né, e ela passa a ter, e eu vi, né, que hoje a Raquel vem aqui falar sobre danos psicológicos, né, ou coisas do tipo, por muitas vezes a gente encontra isso no trabalhador, né, ele com sequelas psicológicas assim, nítidas, porque de repente é um pai de família e não consegue trabalhar, as pessoas começam muitas vezes a duvidar da doença dele, né, porque você não consegue desenvolver funções e tal, e por que você não consegue fazer isso? Enfim, é muito complicado, né? Seria muito mais fácil se a gente tivesse essa proximidade, que vários profissionais da saúde conseguissem, né, juntos fazer um trabalho bem feito, incluindo, né, nesse caso, por exemplo, uma psicóloga, né, para avaliar esse trabalhador, ver quais são as alterações e como que a gente pode ajudar ele. Né? Infelizmente, no nosso país não existe essa sincronia. E aí a gente cai, por muitas vezes, na perícia judicial, né, que é um trabalhador ou um beneficiário da Previdência procurando a justiça para tentar reaver aquele direito que já deveria ter sido, né, feito lá no começo. E aí se alonga muito mais a Justiça do Trabalho, né, por muitas vezes, ou no caso da previdenciária, né, se alonga por muito tempo isso, o trabalhador muitas vezes em dificuldade, né, e que a gente estava discutindo aqui o rombo da Previdência, né, que muitas vezes eles falam de rombo, será que não é porque não está bem estruturado? Será que não tem muita gente que poderia estar trabalhando? Né? Enfim, são situações que o trabalhador enfrenta e a gente sabe a dificuldade, né, de tudo isso. Sem dúvida. E fica nessa questão, né? Você satura a questão trabalhista com essa quantidade de pessoas afastadas que poderiam estar trabalhando ou de pessoas que estão trabalhando sem condições porque são forçadas a isso. Ao mesmo tempo, você satura o judiciário porque isso vai gerar um monte de processos. Enfim, só porque a estrutura não funciona como deve. Sem dúvida, sem dúvida. E você imagina o custo de tudo isso. Coloca na ponta do lápis o custo desse cara procurar a Previdência, não conseguir o afastamento, procurar um advogado entrar na justiça, procurar um profissional, quer dizer, vai acumulando trabalho, vamos dizer assim, de várias formas, acumulando profissionais trabalhando nisso, gerando custos altíssimos para o Estado, né? Muitas vezes poderia ter sido resolvido num primeiro momento ali de ter uma reabilitação boa para esse trabalhador, conseguir deslocar ele de função dentro da empresa e colocar ele numa função que ele pudesse produzir mais. Né? Só para você ter uma ideia, Luciano, no meu mestrado, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós levantamos 258 processos trabalhistas com perícias relacionadas ao trabalho e tal. De todos esses, apenas um teve uma perícia bem feita dentro dos preceitos do INSS e do Ministério da Saúde. Né? O resto, todas elas foram feitas de maneiras incorretas e não responderam aquilo que o trabalhador buscava. Para você ver como que está difícil hoje para o trabalhador buscar aquilo que é de direito dele. Então, realmente, você imagina o quanto que gera de custo disso para o Estado, para as próprias empresas, né, através de impostos, e para o próprio trabalhador, né, as dificuldades que esse indivíduo encontra no decorrer da vida porque sofreu um acidente ou porque tem uma doença que não consegue ser vista e receber um benefício por aquilo que ele tem, ou realocar ele de função para fazer uma função que ele consiga desempenhar bem. Então, realmente, as dificuldades hoje nessa área são muito grandes. Nós falávamos dessa questão, né, da impossibilidade de se executar algum trabalho, e o Cláudio coloca aqui uma questão, né, o que mais chega para você? Né, pessoas acidentadas em função do trabalho ou lesionadas em função de trabalho? Olha, o acidente de trabalho, o acidente típico, ele chega muito, mas o acidente ele é mais fácil, vamos dizer assim, de ser diagnosticado, de ser visto. Né? Então, vamos supor, a pessoa caiu de um andaime e fraturou o braço. Caracterizou o acidente, por muitas vezes esse vai ser afastado com facilidade, né? Vai ter um contato com a rede pública mais fácil, enfim. Esse não é muito difícil de conseguir. Então, não é que não chega muito, mas chega menos do que as doenças. Aí, por quê? Porque as doenças, por muitas vezes, elas são invisíveis, né? Se eu, por exemplo, falar que nesse momento eu estou com uma dor no braço, alguém consegue ver a minha dor? Não existe um aparelho que meça a dor.
Então é um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele procura um médico, o médico de repente passa para ele um analgésico, um anti-inflamatório, enfim, faz um tratamento, mas não é possível ver aquela dor. Procura por muitas vezes um fisioterapeuta, mesma coisa. O fisioterapeuta trata, tenta buscar que esse cara melhore o movimento, melhore uma amplitude, melhore força, mas também não se consegue ver. E aí, por muitas vezes, esse indivíduo não está conseguindo trabalhar, procura o INSS tentando um afastamento até para se tratar, e como eu disse, não é possível ver a dor, o perito olha e fala, não, o senhor está bem, pode voltar para o trabalho. Né? Então, esses casos acabam aparecendo muito mais para a gente por essa dificuldade de se conseguir diagnosticar. Né? Existem milhões de artigos sobre Leri-Dort, né? Falando exatamente isso, que é uma doença invisível e que por muitas vezes não se consegue chegar a uma conclusão real de que existe uma doença. Né? A conclusão é uma boa avaliação do trabalhador, né, do indivíduo, e ver quais são as limitações dele para o dia a dia. Só que é simplesmente um relato dele, é a dor dele. Né? E aí, imagina um indivíduo desse, ele vai para o INSS, fica 1 mês, 2 meses afastado, o perito olha, o cara está igual, não, pode voltar para o trabalho. E às vezes a dor dele é muito grande, ele não consegue. Né? É isso que a gente encontra muito. É muito grande. A dor não consegue executar, né, aquelas atividades que ele tinha, atividade laboral que ele tinha, só que também a gente não consegue ver. Só para você ter uma ideia, Luciano, e acho que é o Cláudio, né, que falou com a gente, um exame que por muitas vezes ajuda a gente a diagnosticar é a eletroneuromiografia. Né? Nós temos uma espera hoje em Batatais, e até estava se tentando resolver, a gente teve uma reunião com a Luciana há pouco tempo, se eu não me engano, de mais de 2 anos. Então, você imagina, um trabalhador tem uma dor, vai no médico, não consegue se identificar, né, não consegue entender o porquê daquela dor, o médico pede um exame como esse, Batatais não tem, na rede pública eu acho que na região não tem que se comprar esse exame, não é fácil de se comprar, a gente sabe que passa por uma série de burocracias, por muitas vezes o profissional que faz esse exame não quer vender para a prefeitura, por causa das dificuldades e a burocracia de se pagar, e o trabalhador, morrendo de dor, não consegue um exame que deveria ser de fácil acesso, vamos dizer assim, e a gente não consegue chegar a uma conclusão do que esse indivíduo tem. Então é muito complicado, né? A gente sabe, né, que é difícil, que por muitas vezes os entes públicos tentam resolver e também não conseguem, e imagina a situação desse trabalhador com dor, não consegue fazer as atividades laborais bem, o empresário por si cobra ele, poxa, você não está conseguindo mais fazer, o que está acontecendo? Eu vejo isso quase que todos os dias. Os familiares passam a cobrar, você não trabalha, o que acontece, está sempre com dor e tal, e a gente não tem exames que consiga provar, e aqueles que têm, que poderia auxiliar, demora às vezes anos e anos para conseguir um exame. Então, quer dizer, imagina a situação, não sei se é o caso do Cláudio, mas a situação de um indivíduo desse. Né? Então, respondendo a pergunta dele, as doenças, muitas vezes elas chegam mais na gente por toda essa dificuldade. E de fato vira uma bola de neve aí, né? Porque se um exame desse demora 2 anos e você tem filas, cada vez vai se agravar mais. Sem dúvida nenhuma, né? Você imagina, se você tem, vamos dizer, 10 trabalhadores por mês, que eu não estou falando que esses sejam números reais, tá? Eu estou fazendo um número fictício aqui, mas 10 trabalhadores por mês demorando 2 anos, em 1 ano você já tem 120, 130 pessoas esperando, em 2 anos você tem 240. E por muitas vezes não se consegue esse exame, não é fácil. Tá? Eu sei que por muitas vezes luta para conseguir, não consegue, né? Todas as dificuldades que eu já relatei. Então só aumenta, né? Só dificulta. Né? E esse trabalhador, muitas vezes, sendo exigido cada vez mais e piorando, agravando aquela doença que ele tem, porque não conseguiu fazer um exame que poderia ajudar a gente, né? A diagnosticar e, de repente, fazer um tratamento, uma reabilitação adequada. Então, realmente, eles passam por maus momentos, quem tem essas lesões, a gente sabe disso. Sem dúvida. A Vanessa coloca aqui, né? Como é que fica a questão da avaliação particular e avaliação clínica lá, né, dos peritos, no sentido disso, né? Muitas vezes a pessoa procura uma avaliação particular para confrontar, né? Ela tem validade, não tem, como é que funciona? Na verdade, assim, validade ela vai ter se for jurídica. Né? Se partir para o âmbito de procurar a justiça, tal, ela tem validade porque é um profissional especializado, né, mostrando o que está acontecendo. Mas assim, se for falar no âmbito judicial, o que acontece? Vamos dizer que eu fui contratado pela Vanessa para ajudar ela numa questão dela. A gente vai desenvolver um laudo, fazer uma avaliação de tudo que
que condiz com o caso dela, ela entrou com uma medida judicial, e aí o juiz, para tirar a dúvida do que está acontecendo, ele pede, né, ele nomeia um perito que é da confiança dele para falar sobre o assunto. Né? Então, esse perito vai fazer uma análise na Vanessa, no caso, e identificar se existem alterações ou não. Vamos dizer que esse perito diz que não, mas a minha avaliação diz que sim. Aí a gente vai confrontar, ela tem valor jurídico, né, confrontar aquela perícia e tentar provar para o juiz de que existe aquela situação. No caso do INSS é um pouquinho diferente. Se você for direto no INSS sem procurar a justiça, aí vai muito do perito. Como a gente estava discutindo aqui, Luciano, tem perito que nem olha. Tem perito que você chega com um laudo, mostrando o que tem, com exames e tal, e o perito nem olha. Tem peritos que são mais cuidadosos, né, e que vai olhar aquele documento, né, e tentar identificar o que está sendo falado pelo profissional. Uma coisa eu posso dizer para a Vanessa que é o seguinte, você ter o auxílio de um profissional capacitado ajuda muito. Você chegar para um perito e mostrar, eu tenho uma avaliação de um profissional que é especialista na área, que conhece sobre o assunto, demonstrando isso, ajuda. Agora, vai muito também do jeito do perito, né? Que é o que eu falei principalmente na Previdência. Tem perito que não olha. Ele não faz questão nenhuma de ver, ele simplesmente olha para a cara do trabalhador e fala, você está bem, pode voltar. Sabe que é assim, infelizmente. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, você ter uma ajuda de um profissional, levar os documentos certos, porque por muitas vezes, uma coisa simples, Luciano, que acontece, é você levar um documento que não tem nada a ver com o seu caso. E o perito bate o olho naquele documento e fala, essa pessoa está me enrolando, e manda embora. É muito mais fácil para ele fazer isso. Então, você levar o documento correto, de repente já mastigadinho para o perito, a ordem dos documentos que você quer, o que está acontecendo, e anexar um laudo de um profissional, ajuda muito. Não precisa ser necessariamente pago, tá? Pode ser pela rede pública, por muitas vezes você consegue o laudo de um médico, lá na fisioterapia, quando precisa a gente dá, né, um relatóriozinho falando do que aquele paciente tem. A única coisa é que, eu já adianto que a gente não pode fazer isso com todo mundo, a gente pode fazer isso com quem é nosso paciente. Né? Eu não posso simplesmente chegar, vamos supor que a Vanessa chega lá para mim, Gustavo, meu caso é esse, faz um laudo para mim. Aí eu seria muito antiético de fazer isso, né? Mas vamos supor, se ela é minha paciente lá dentro, a gente vai fazer um laudinho e apresentar para ela, né? Para ela apresentar na perícia. Tá? Tudo isso, todos os documentos, é uma coisa que a gente sempre orienta, viu, Vanessa? Guarde todos os documentos de saúde que você tiver. Passou por um médico, ele pediu um exame, guarda o laudo do exame. Ele deu um relatório, guarda o laudo, faz uma cópia e guarda. Porque a gente nunca sabe se um dia você vai precisar. Né? E você tendo, quanto mais municiada de documentos você está, mais fácil é de você provar aquilo que você tem. Sem dúvida. Gustavo, eu quero agradecer a presença aqui, espero que nossos espectadores tenham, né, observado aí a questão primordial, né, que é esse imbróglio que a gente ainda tem nas perícias e nas avaliações, que também geram problemas aí na nossa previdência teoricamente defasada, né? Mas a gente vê que se as coisas funcionassem seriam bem diferentes aí nesse sentido, e agradecer sempre aí o carinho que você tem com o programa. Luciano, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e espero ter esclarecido um pouquinho aí para a população sobre esses casos, que é tão complicado de falar, né? É difícil até vir aqui falar sobre esse assunto, porque é muita coisa, mas mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de estar esclarecendo um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia para a população de Batatais. Obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, eu converso com a Raquel Simproni, a gente fala um pouquinho a respeito da questão psicológica envolvendo aí e afetando a parte física. Nós voltamos já. Aqui na companhia agora da Raquel Simproni. Raquel, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, Mo, pelo convite, a Valéria, toda a equipe da Educadora e aos telespectadores que estão aí em casa nos assistindo, que propõe a vocês aqui um momento de reflexão para esses males que nos acometem desnecessariamente muitas vezes. Bom, eu estava falando aqui com o Gustavo da questão das perícias, né, trabalhistas, previdenciárias, e a gente percebe nitidamente um crescimento nessas perícias, não na questão física, que é o que o Gustavo avalia, mas na questão psicológica. Né? Cada vez mais a gente tem afastamentos da área de trabalho por problemas psicológicos. Sim. Uma das coisas que pouco, infelizmente, se nota é que as pessoas estão adoecendo emocionalmente porque elas não conseguem ter contato com pessoas que estão prontas a ouvi-las.
Você pode ver que, às vezes, nessas perícias, elas são totalmente técnicas, né? Elas olham para a pessoa e, se ela tem cara de doente, o diagnóstico pode ser aceito. Se ela tem cara de quem chegou com cara de artifícios, que ela pode estar simulando alguma coisa, é negado. E, de repente, a pessoa realmente está passando por um mal. Então, muitas vezes é julgado por outras pessoas que cometeram erros, né, que tentaram burlar alguma coisa ou evidenciar aquilo que não existe, e tem inocentes pagando por isso. Então, assim, o que eu ouço muitas reclamações é que em consultórios médicos, muitas vezes, a própria equipe técnica que faz essa avaliação do INSS, ela está sempre pronta para achar que tem algo escuso por trás. Então, as pessoas não são ouvidas. Eu acho que o que está faltando para o mundo, para as pessoas, de modo geral, é serem ouvidas. As pessoas estão carentes disso. Quando se pensa, né, a gente tem aí essa questão prática mesmo de estar evidente que o grande mal da nossa época agora são as questões psicológicas, são as doenças ligadas à questão psicológica. O que se atribui isso, essa qualidade de vida que a gente tem hoje? Quais são os fatores? Importante essa pergunta, porque muitos são males que nos acometem sem a nossa vontade. Por exemplo, um acidente, alguma coisa que nos traumatiza, que nos é oferecido num momento que a gente não esperava. A morte de um ente querido, um acidente de trânsito, um assassinato, são coisas que são muito maiores do que a gente imaginava. Quando a gente vai vivenciar, a gente vê o quanto aquilo nos fere e a gente tem que se preparar para aquilo, não estando preparado jamais. E algumas coisas nós buscamos, e é aí que eu quero salientar um pouquinho. Na nossa vida moderna, o nosso comportamento mudou muito do que éramos. Por exemplo, as redes sociais, elas vieram para nos ajudar. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas nós não fomos preparados para isso. Nós não temos algo que nos ensina a manipular essas ferramentas. Em que sentido eu digo isso? Vamos imaginar, por exemplo, o Facebook. Ontem, quando aconteceu a situação em Batatais, você via os comentários, não tinha assim, comentário há 2 segundos atrás. Eram situações assim, que o comentário tinha acabado de acontecer, a pessoa estava acompanhando, a pessoa queria ver. Então, quando você se mete no meio de uma informação como essa, você está buscando ansiedade. E o que é ansiedade? Quando você entra nesse meio, você está buscando que a adrenalina venha te fazer um fortalecimento. Ou para você enfrentar a situação, ou para você fugir da situação. A adrenalina serve para isso. E o que a pessoa adoece? Por que ela adoece? Quando ela não faz nenhuma das duas coisas. Entendeu? Quando ela fica no meio do caminho, ela não resolve a situação que está atuante, ou ela não foge da situação que está atuante. Então, ontem, quando eu vi as pessoas buscando aquele excesso de informação, ia dando ansiedade. O que está acontecendo? Quero saber quem foi, como que foi, por que foi. Você trouxe isso para a tua vida. E o que você fez com aquilo? Né? Então, esse mal, eu acho que as pessoas têm buscado desnecessariamente. Estimula uma ansiedade desnecessária. Né? Sim. E isso em tudo. Né? A gente fala das redes sociais, mas às vezes o programa que está assistindo na TV também é estressante. Né? Os momentos que seriam de relaxamento e descontração estão sendo usados para mais estresse. Exatamente. Assim, as pessoas não filtram mais. Por exemplo, antigamente as pessoas recebiam informação através do jornal em casa. Então tinha toda uma trajetória. O jornaleiro vinha, jogava na porta, você ia, tateava, tinha o cheiro do jornal, que é a história... Que se você tinha os sentidos para aquilo, né? Você desenvolvia os sentidos para aquilo. Você filtrava as informações que mais te interessavam, que cabia à sua área, ao teu gosto, enfim, você conseguia filtrar esses acessos, essas informações. Hoje, é um excesso de informações nas redes sociais. Então, você não filtra. Aí a sua mente fica processando o tempo inteiro com aquilo. Quando chega, vamos fazer um teste com todos que estão em casa. Quando chega a noite, o cérebro não tem uma tecla que você desativa. Você conseguiu acelerá-lo o dia todo. Quando chega a noite, você vai para a cama. Você consegue dormir? Não. Depende do programa que você assistiu por último. Depende do dia a dia que você teve. As pessoas já acordam e já vai para a rede social, automaticamente.
Se você faz esse mecanismo, quando não chega... dormem com a rede social, né? Exato, assim, né? Caindo o celular no rosto. O que acontece, a gente vê muito isso em consultório, com problemas de nuca já, né? Que não saem da posição. Então, assim, o que acontece? Se as pessoas fazem esse mecanismo o dia inteiro e tem esse excesso de estresse, esse excesso de adrenalina, quando chega à noite você não consegue descarregar. Aí tem ranger de dentes, ou você trava ou você range. Problemas de estômago, problemas de insônia, porque você não consegue desligar automaticamente o seu cérebro, né? E no outro dia, a sensação de cansaço. Qualquer situação estressante, palpitação, sudorese, né? Irritabilidade no trabalho com as pessoas. Então, isso são coisas sutis que vão nos acometendo e as pessoas não notam que é por essas questões que elas próprias estão buscando que realmente isso está acontecendo. Era tema do programa, né? E o Renato já coloca aqui. A questão psicológica, ela pode se tornar física? Sim. As doenças psicossomáticas, elas acontecem justamente por você não promover uma resolução daquele mal-estar que estava te acometendo psicologicamente, né? Então, assim, como eu estava dizendo, o ranger de dentes, dores de cabeça, dores no estômago, até dores no corpo, de forma geral, elas acometem o organismo porque tem alguma questão emocional que não foi resolvida e a gente vai fingindo, dando um jeitinho. Você vê que, assim, antes, até em relação ao tempo que a gente estava falando, quando você mandava uma carta para alguém em São Paulo, por exemplo, você já conversava com o correio, demora uma semana. Então você escrevia e falava, bom, vou me tranquilizar, porque só daqui uma semana que eu vou ficar sabendo o que vai acontecer. Senão o Ribeirão é mais perto, 2 dias eu fico sabendo. Chegava a resposta, você elaborava. Você tinha o tempo de escrever, não vou falar isso não, porque isso aqui vai dar confusão, e jogava o papel fora, né? Eu vou escrever dessa maneira que eu acho que ele vai entender melhor. Aí você enviava. O que será que a pessoa vai achar? E esperava a resposta. Se tinha uma urgência, telegrama. Mas eu tenho que escrever pouco, sabe por quê? 120 caracteres é o máximo. Excedendo isso, eu tenho que pagar uma taxa. Então, você elaborava as palavras. Se você não estava bem, você sentava à sua porta, ia conversar com a sua comadre, com a sua vizinha. E isso é terapêutico, né? As pessoas hoje, elas não fazem mais isso. Se você vai fazer uma visita na hora de uma novela para uma pessoa, é perigoso ela estar na rede social ou mostrar que ela está dando atenção para a televisão e não te olhar. Então, quando você chega, por exemplo, hoje numa festa, e você vai, de repente, você fala assim, o que você faz? Eu sou psicólogo. A pessoa não deixa você sair mais de perto, porque ela tem certeza que ela vai ser ouvida. É o que a gente estava falando a respeito de ser ouvido. Então, isso é importante. Para que não seja cometido físico, você tem que falar. Quando você fala do seu problema, 1, 2, mas eu já falei 1000 vezes sobre isso, fale 30 mil vezes. Até que o teu cérebro entenda que aquilo já não tem mais aquele sentido, já não tem mais força, já não tem mais significado. E até porque a gente vê que hoje as pessoas supervalorizam coisas que não são tão grandes assim, né? O expor mostra o quanto pequena é a situação. Sim, a questão do expor, principalmente, na nossa época, nós usávamos o diário com chave. Hoje as pessoas usam rede social para desabafo, para falar principalmente dos males do mundo e dos próprios. Elas se questionam assim, nossa, mas por que esse julgamento? Fulano me criticou, Beltrano se afastou de mim, eu não consigo relacionamento, nem emprego. A tua vida está ali, você não tem segredo. Converse com as pessoas certas, o certo é conversar, mas converse com as pessoas certas. Então, é certo ter um diário sem chave, mas você está mostrando o que você quer ao mundo, mas realmente é o que você quer mostrar? Então, com esse processamento rápido, a pessoa já apertou o Enter, já foi, não dá tempo. E o nosso cérebro não tem nós não somos um Windows com 1000 janelas. Nós temos um foco para ser direcionado, com determinação, com persistência, para que aquilo aconteça de maneira saudável. Você vê, assim, as coisas sutis que são feitas para os mal-estares do mundo e que as pessoas não percebem que estão sendo usadas laboratorialmente para isso. O WhatsApp veio com uma ferramentinha no começo, que era só assim, você envia a mensagem, a pessoa percebe que chegou uma mensagem, ela visualiza, recebeu e pronto. Agora já tem o azulzinho. O que é o azulzinho? O azulzinho é
doses de ansiedade para você de presente. Porque aí a pessoa vai lá... Visualizou e não respondeu a minha mensagem. Meu Deus, por quê? Mas como? Então, a pessoa está buscando uma saúde para ela? É um julgamento que ela não sabe o que está acontecendo com o outro. Ele pode estar desmaiado, ele pode estar no trabalho, ele pode estar no trânsito, mas a pessoa quer imediatamente uma resposta. Ela quer naquele tempo. E aí o que acontece? Ela acostuma com essa questão de tempo, espaço na regra dela. Aí ela entra numa empresa, onde tem regras, onde tem hierarquia, aí ela quer que aquilo funcione exatamente no molde dela. Vai adoecer. Sem dúvida. Paty e Graça estão parabenizando você pelo excelente profissional que é, por ser uma pessoa incrível, e as duas amam e estão mandando beijos. Aí. Ah, muito obrigada, querida. Você é muito amada. E Tereza, ela disse que o filho fez uma craniotomia. Não ficou com sequela visível, exceto psicológica, né? Toma medicação, mas não consegue depois disso trabalhar mais. Aí ela pergunta, né, o que poderia ser essa sequela psicológica em função da cirurgia e como tratar, né? Bom, isso precisa de avaliação, né? Não dá para a gente simplesmente dar um parecer assim, porque tem que ver as áreas que foram afetadas, como foi feita a cirurgia, quanto tempo ele ficou com o problema, né? Então, é importante que ela procure, sim, um profissional, psicólogo, e faça uma avaliação com a criança para ver o que ele consegue lidar, o que ele não consegue lidar, o que realmente precisa ser trabalhado. Perfeito. O Ari, parabenizando, está dizendo que você é muito esclarecedora nas colocações e nas questões diversas aí, está dizendo que admira a sua profissão. Muito obrigada. Eu também amo o que eu faço e eu procuro usar um linguajar assim que a gente consiga ter uma comunicação, porque os males do mundo já são imensos, as pessoas já estão com uma dificuldade enorme de se comunicar. Se eu for usar termos muito técnicos aqui, eu vou ter simplesmente vindo, mas não vou ter comparecido. Aí não adianta nada, né? Quando se pensa na questão dessas interações, né? Então, você falou das doenças psicossomáticas. Muitas vezes, além da questão do sofrimento que a pessoa tem com a doença, hoje a gente tem muita questão do preconceito relacionado a essas doenças. Das pessoas não acreditarem porque não vê causa, né? E da gente ouvir de várias enfermidades psicológicas, já isso é frescura, isso é invenção. Sim. Muito importante também essa questão. E eu peço extrema atenção nesse momento, que eu vou tocar num ponto em que a gente teve em janeiro essa questão dessa luta em relação ao suicídio, né? As doenças psicossomáticas, elas são silenciosas, elas nos acometem devagar, numa soma de tempo e de espaço, com consequências. E a gente muitas vezes não vai percebendo que isso está fazendo esse estrago dentro de nós. Então, assim, como nós não falamos, que é aquela questão que eu falei que a gente não se comunica, a gente tem problemas nas comunicações e isso faz mal para o nosso físico, as pessoas acreditam muito se você tem uma fratura exposta, por exemplo. Aí tem um osso, nossa, que dor, que judiação, machucou, feriu, perdeu um membro. Aí as pessoas acreditam. Quando você fala, eu estou deprimido, eu não estou conseguindo caminhar, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo vivenciar essa situação, as pessoas, para com isso, não, isso é bobagem, acho que você está precisando se ocupar, cabeça vazia, mente para o diabo, eu acho que você tem que buscar uma função, fazer qualquer coisa, mete a cara no trabalho, que isso passa. Aí o que a pessoa faz? Ela obedece. Ela vai simulando ferramentas de que aquilo está resolvendo o problema. Por quê? Ela vai se envergonhando de que, assim, nossa, todo mundo dá conta e eu não dou. Todo mundo consegue elaborar e eu não consigo. E isso vai dando um mal-estar tão grande na pessoa de impotência que ela vai silenciando. Então, o suicida, quando ele vai cometer isso, ele elabora, ele tenta, e ele dá sinais. Né? Muitas vezes, eu vi até uma questão de não muito tempo, uma pessoa fez um comentário que eu achei muito importante, não sei se a maioria notou, que assim, nossa, eu fui olhar a rede social dele e só está falando disso. Ele já vinha há muitos meses demonstrando que ele ia cometer esse ato, mas nós estamos ocupados. Se a gente for prestar atenção, a gente tem que resolver. E a gente está afim de ajudar o outro?
A gente está afim de sentar junto com o outro e falar, o que está acontecendo? Eu estou aqui disposto a te ouvir. Mas se a gente for prestar atenção, a gente vai ter que ajudar. A gente quer. A gente está disposto realmente a fazer isso? Ou a gente tem as nossas ocupações? Mais uma vez, a questão das redes sociais. Ai, Raquel, estou achando que você é contra a rede social. Não. O mau uso, eu peço uma certa cautela. Pelo seguinte, quando você olha uma rede social, tem uma foto lá linda da pessoa na praia, né? Aí ela foi na praia 3 meses atrás. Mas aí ela gostou daquela foto, ela achou bonita. Ela tinha postado 3 meses atrás e resolveu postar de novo. Aí a pessoa está mal em casa. Está deprimida, não conseguiu pagar as contas, foi dispensada do trabalho, aconteceu 1001 problemas. Aí o que ela faz? Ela olha aquela foto de novo, a pessoa na praia, e fala assim, nossa, mas a minha vida é o caos mesmo, né? Essa pessoa só vive na praia, só vive feliz. Gente, a rede social, ela é momentânea, mas aquilo no nosso cérebro continua atuando. Aquela memória, ela fica para a gente como verdadeira. Nosso cérebro não sabe discernir assim, ó, aquilo foi naquele momento, não é mais. Daqui a pouco você está feliz, você está triste. Nós temos que oscilar de humor. É natural, um momento você está feliz, outro momento você está triste. Quando você está só feliz ou só triste, que é o que mais acomete, que é o que mais acontece, aí sim é de se preocupar. Mas vamos começar a filtrar um pouquinho mais as nossas emoções, prestar atenção em quem está do nosso lado, os sinais que essa pessoa está tentando nos dar, que são muito sérios, né? E falar, principalmente, do que sentimos sem rodeios. É o que se percebe hoje, eu tenho visto muito essa frase, né, que as pessoas hoje, elas não escutam para ouvir, elas escutam para responder. Exatamente, já está pronta, né? Está com a resposta pronta para poder entrar num debate, Exato. quer ter razão. Uhum. Então fica nessa questão de julgamento, né? E esquece a autoavaliação, a autoanálise, o autojulgamento. Sim, uma vez atendendo um casal em terapia, ele elucidou que assim, a mulher, ela falava de 1001 problemas, e ele estava tentando falar sobre a festa de casamento que ele tinha preparado, do aniversário de casamento deles, que tinha sido preparado, ele não conseguiu em nenhum momento falar para que ela opinasse também na festa. Por fim, ele desmotivou. Ele não quis mais comemorar. Ela falava todo momento de problemas, de situações, e ele buscando soluções, mas ele não conseguiu interferir na comunicação dela. Então, muitas vezes a gente se fecha, a gente se conecta àquilo que a gente não quer resolução, na verdade. Porque nós também nos acostumamos com o mal, sabe, Lu? A gente tem uma certa propriedade com os nossos mal-estares. Então, assim, a gente se acostuma tanto com a felicidade como com o sofrimento. Então, a gente se adapta, a gente se molda aquilo. E para se livrar desses hábitos, a gente criar novos hábitos na nossa vida é muito difícil, né? Porque, assim, você se libertar de vícios, de costumes, de coisas que você faz rotineiramente, por exemplo, se você acorda, a primeira coisa que você faz é tomar café. Aí o médico fala assim para você, não, você não pode mais tomar café, você vai ter que tomar qualquer outra coisa. Até você entrar nesse ajuste que você não pode, você vai sentir muitos horrores, né? Porque você vai sentir aquilo fisicamente que você tem aquela necessidade. Então, a mesma coisa, todos os hábitos, né, que nós temos negativos, que têm que ser modificados, eles precisam ser trabalhados. Muitas vezes até a longo tempo em terapia, para que eles não é assim, você vai, conta, mas eu já tinha que ter a solução disso. Não, o cérebro é lento, ele necessita de tempo, de espaço. E nós, como somos ansiosos nesses tempos atuais, a gente quer uma resolução rápida e nem sempre é assim. Sem dúvida. O Reginaldo colocando, né, pedindo para você falar um pouquinho sobre a questão da perda e como isso pode afetar psicologicamente na estrutura humana. Tá parabenizando você, né, e colocando essa questão também, né, muitas vezes hoje a gente tem pouco tempo para falar dessas questões, né? Isso também soma nessa rotina que a gente tem falado de não ter o espaço para o ouvir. Sim. A perda, principalmente, eu não sei, tem vários tipos de perda, né? Tem a perda de materiais, de um trabalho, enfim, uma pessoa trabalho, querida. Esposo, namorado, amigos e de entes queridos. Então, assim, a pior perda que se tem nas avaliações é a perda do luto, né? Porque qualquer outra, você busca qualquer outra ferramenta que vai estar ocupando aquele lugar momentaneamente até que você se fortaleça para aquilo. Então,
O que é difícil no processo de luto? Você encontrar pessoas que estejam dispostas a te ajudar nesse processo. Por que é difícil? Porque, geralmente, as pessoas que poderiam te ajudar também estão envolvidas no luto, né? Que seriam os parentes mais próximos, os irmãos, os primos, os amigos, as pessoas que também sofreram perdas. Então, elas não vão estar dando conta, naquele momento, de estarem junto com você. Então, é o momento de você buscar aliados, né? Porque a perda do cônjuge é a primeira, que é a mais devastadora. Depois, a perda de parentes próximos e depois a perda de mãe e pai. Por quê? Porque ela envolve setores emocionais muito abrangentes. A questão do cônjuge, você fez uma escolha em que você teve que ter muitos meandros na tua vida para você se adaptar àquele vínculo e, de repente, ele é rompido, abruptamente, né? Tem gente que fala assim, você tem que se preparar, onde isso vai acontecer. Me conta, por favor, quem já fez isso na vida? Hoje eu não vou dar muita atenção para minha mãe, não, nem para o meu pai, não, porque eu sei que um dia eu vou perder e eu quero estar preparado para isso. Quem faz? A gente não tem essa condição, né? A gente não se propõe isso, porque isso dá até uma culpa interna. Você começa a falar, nossa, espera um pouquinho, eu tenho que curtir, eu não posso, parece que eu estou desejando a morte da pessoa, e não é isso. Então, assim, realmente, a perda do luto, ela é irreparável. E ela é uma luta séria. Eu falo que o luto é uma luta, porque você trava todos os dias. A tua memória, ela vai buscar aquilo, ela quer aquilo, ela necessita daquilo. Então, o quanto mais você puder ocupar aquele espaço com coisas produtivas, que te dê prazer de alguma maneira, que você fale aquilo com pessoas que estão realmente dispostas a te ouvir e buscar uma solução para aquilo, faça isso. Porque eu acho que se tem um mal na civilização, esse é o maior deles. Sem dúvida. E de fato, a gente acaba percebendo isso, né? O quanto viram ciclos, o quanto a gente muitas vezes enxerga claramente essas questões, esses ciclos nos outros, e o quanto é difícil ver em nós mesmos. Sim, é mais fácil a gente julgar, né? Ou se preparar para atuar na vida do outro, tentando trabalhar a nossa, né? Quem disse que isso não acontece com um psicólogo? Muitas vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, o psicólogo não tem problema. Peraí, o psicólogo chorando? Como assim? Não. O psicólogo descompensou, falou uma coisa meio ríspida, mas não pode. Então, assim, o dentista não vai ao próprio dentista, o ortopedista não quebra a perna, né? Então, assim, nós não somos humanos, a gente é meio que visto como não muito humanos, a gente não pode sentir. Mas olhar para o outro e tentar consertar, tanto é que tem gente que tem, assim, conselhos maravilhosos. Quando você vê a pessoa conversando com outra pessoa, ela conserta a vida do outro. Sabe, ela elucida, ela demonstra onde está o problema, ela dá o caminho. Aí você vai ver a vida da pessoa. É um caos. Ela não está dando conta de si. E ela não demonstra aquilo, porque fala, como que eu faço agora? Como assim? Eu demonstrei todas essas purezas, essas proezas, essa forma linda de lidar com as coisas, e eu mesmo não consigo fazer isso com a minha vida. Então a gente tem que dar um it. Sabe, parar e falar, não, pera um pouquinho. Se eu sei fazer isso tão bem com o outro, eu posso elaborar e transformar isso na minha vida, porque é um potencial. Quando você tem esse dom de transformar, eu acho muito bacana quando você consegue testar esse poder. Quando uma pessoa chega não muito bem na sua presença, e ela sai um pouco melhor. Eu acho que é o dom divino que todos deveriam experienciar. Sabe, tão simples, né? Mas que as pessoas testam um pouco. Eu vejo hoje, Lu, que assim, você vai numa espera de consultório, ou as pessoas estão nesse movimento, ou elas estão num palavrório total. Você não tem aquele silêncio que você está esperando, introspectando, para realmente falar do teu problema. Não, elas estão vomitando, elas estão tentando jogar aquilo para fora, porque encontraram pessoas que estão ouvindo. Então, é uma busca incessante do ser ouvido. Prestem atenção nisso, para vocês verem assim, o quanto que as pessoas estão com uma sagacidade do vir a ter, não do vir a ser. E nesse processo de falta de busca de transformação, elas acabam se atropelando e consertando o mundo e destruindo a si mesmas. Né? Aí elas adoecem, entram num processo de enfermidade. Aí elas se questionam, não, mas eu não fumava, eu não bebia. O fulano não fumava, não bebia, morreu assim, por quê?
tudo isso vai acometer partes do nosso organismo específicas àquele tipo de problema que você está lutando e relutando em não resolver. O Fabiano coloca uma questão que eu também achei interessante aqui, né? Esse acusar o outro, né? A culpa é do outro, o problema é do outro. E esse excesso de palavrório aí, muitas vezes que as pessoas têm, não é para evitar, para olhar para si mesmo? Eu acho que eu posso dizer que isso é sempre, né? Principalmente quando a pessoa tem o dedo muito apontado, de uma forma muito cruel, ostensiva, né? Inclusive nas questões, por exemplo, hoje de homossexualidade, em questão da questão racial, as pessoas, aquilo que elas não dão conta internamente, às vezes que ela própria tem o preconceito, que ela própria não aceita e ela tem o julgamento, ela julga para o outro, mostra que o outro tem aquilo, para não evidenciar o que acontece com ela, né? Mas ela fomenta aquela informação, aquele ódio, aquele mal-estar no outro, porque ele exploda e faz aquilo se tornar verdadeiro. Posso citar um exemplo que eu gostaria que todo mundo parasse um pouquinho para pensar também, mais um momento de reflexão? Ontem aconteceu um episódio tenebroso na nossa cidade. Aí eu presto, talvez até pela minha área, eu sou um pouco mais sensível a essas questões, e eu vou levantar uma coisa agora que eu não vi ninguém ter a sensibilidade, infelizmente. Eu vi todos condenarem e crucificarem a pessoa que cometeu esse ato, que é incontestável, não vou entrar nesse mérito. Até porque eu acho que é Semana Santa e a gente tem que ter assim, um olhar cristão e verdadeiro para o que realmente aconteceu. E eu vi nas redes sociais um julgamento, assim, de se voltando para o outro, totalmente para a pessoa, e se esqueceu que, assim, vamos pensar, a família do policial que foi embora, que Deus o tenha, e eu o respeito muito, e dou aqui os meus sinceros sentimentos à família, e a toda a corporação que perdeu um grande homem, mas o seu legado vai continuar vivo. Mas eu peço para pensar no seguinte, o policial, a filha ou o filho dele perdeu um herói. Vai ter uma força imensa para essa filha, para esse filho, para essa esposa, para essa mãe desse policial, se for viva, o pai. Agora vamos pensar na pessoa que cometeu esse crime. Ela também tem mãe, tem pai, tem filhos. Vocês já pensaram a vida dessas pessoas na escola? A vida dessas pessoas, da mãe? Porque é uma surpresa você perceber que você convivia com uma pessoa que tinha esse potencial dentro de casa. E ele vai lá e comete... Você saber assim, o meu pai matou uma pessoa. Mas por quê? Como assim? O meu pai que brincava comigo, que era o meu herói. O meu herói é para me salvar. Ele matou. Imagina o trauma, o choque. Então, eu via a todo momento um calor da emoção de crucifício, sabe? De condênio, de mátio. A justiça já vai fazer isso. A justiça já tem o peso dela. Eles foram rápidos, né? Eles atuaram. Então, assim, muitas vezes as pessoas até questionam em relação a isso a nossa seguridade. De ter muitos carros atuando na nossa cidade, que tem que estar ali o policiamento ostensivo e tal. Eu acho que a maior prova que nós temos um bom policiamento foi a agilidade no processo. A gente tem que pensar nisso, né? Eles foram rápidos, atuantes e se colocaram realmente à disposição e resolveram. Então, está aí, está resolvido. Agora, o que a gente ganha verdadeiramente expondo isso de uma maneira tão explosiva, porque isso não vai afetar. Essas pessoas não estão tendo acesso à rede social. A comunidade, eles já estão fora da comunidade. Agora, os familiares é que estão pagando esse preço. A Juliana tem uma coisa pontual aqui que é interessante. Ela está passando por problemas familiares e, muito ansiosa, está engordando. Ela pergunta se tem relação. Bom, cada indivíduo, por isso que é o nome indivíduo, individual, né? Cada um reage de uma maneira, né? Psicologicamente, a gente entende, quando a pessoa engorda, tem gente que fala assim, eu não como nada e engordo, né? Eu sou muito ansiosa, então eu como sem perceber e sem ver. Isso é real, né? E essa questão da gordura, de você exceder-se no peso, é uma questão de proteção. Proteger-se do mundo, afastar-se de alguma maneira do teu íntimo,
uma proteção longínqua que não te deixe sofrer esses males. Então, assim, reconhecer que algo não está bem internamente e dizer isso para você, que você não tem dado conta disso sozinha, e que o mal já está se instalando, o mal que eu digo assim, se você não se sente bem com um peso que está excessivo, que você mesmo coloca que está excessivo, que não está te fazendo bem, procure ajuda. Fale sobre isso, porque às vezes não tem nada a ver com a questão alimentar, tem sim a ver com a questão emocional. Você está comendo as suas emoções. Então, assim, esse excesso de comida emocional, ele vai, de alguma maneira, ter que estar em algum lugar, né? Ou no nosso coração, ou na nossa alma, quando a gente amargura, ou no nosso corpo, né? Em alguma parte, ele vai ter que se instalar. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar, processo inverso. E é através da fala, com a ajuda de um profissional psicólogo, que você vai conseguir, com certeza, resolver essa questão. Assim, Juliana, é muito bacana você ter a coragem de colocar essa questão aqui, porque esse mal não é só você que sofre. Então, não se sinta sozinha. Tá? Pense que muitas pessoas passaram pela mesma questão e conseguiram sair disso. Você ter feito o que fez agora, mandando a pergunta, já é um grande passo. O fato de descontar na comida ou de estar engordando é o menor dos problemas, Sim, né? Tem menor. Que ver essa causa aí, Com o que está certeza, afetando. porque ela pode até ir numa nutricionista, ela vai passar uma orientação, ela vai seguir a orientação e não vai obter sucesso. Por quê? A forma com que ela vai comer emocionalmente, tendo culpa daquela comida, vendo a comida como algo que é desastroso para ela, que lhe causa mal, que lhe tira um corpo que ela gostaria, da forma como que ela se vê e não como ela está, de que ela gostaria de se ver e não como ela está, isso ela não vai conseguir ter um bom sucesso justamente por conta disso. O Luiz aqui, né, ele diz que tem sensações de desmaio, garganta fechada no período da noite e às vezes sensação de que ele não é ele próprio, né? Aí ele pergunta se isso pode ser um fenômeno, uma ação psicológica. Claramente é, né? Sim, é uma questão emocional, né? A gente tem que entender por que você sente esse mal-estar. À noite, onde tudo silencia, onde tudo para, onde você deveria desacelerar. Então, vem essa sensação de sufocamento, de que assim, será que não tem excesso de informações aí, né? Tentando fazer com que você se cale ainda mais e você tenta falar e isso dá esse travamento de não quero sair daqui, como eu disse, há uma acomodação, a gente se acostuma, a gente se adapta, a gente fica na nossa zona de conforto, porque lidar com esses males dá trabalho, né? Dói, ninguém gosta de ouvir essas coisas que geralmente machucam, a gente tirar essas questões internas que às vezes estão ali há muito tempo, já fizeram casinha, arrumaram a caminha, o fogãozinho, estão vivendo à vontade dentro de nós. Então, a gente tirar esses inquilinos ali não é fácil não é qualquer ordem de despejo. Então, eu acho que é bom você marcar realmente com um profissional e falar dessas questões, mas principalmente não das questões físicas, mas daquilo que está por trás, aquilo que te incomoda e que com certeza você não deve ter falado isso nunca para ninguém. A Isabel e o Camilo, com questões similares aqui, né, perguntando se o contato com instrumentos musicais, com arte, pode ser uma ação terapêutica e ajudar na vida das pessoas. Excelente pergunta. É o seguinte, às vezes a gente acha, que nem o Luciano propriamente perguntou, os programas de TV que a gente assiste, mas isso não tem nada a ver, isso não me influencia, eu estou assistindo lá, você está assistindo um filme de terror, você não fica com medo? Não te dá aquela palpitação? Você não dá uma encolhida? Como que isso não te move? Como que isso não mexe com você? Então, como a gente não acreditar que coisas suaves também vão entrar em contato com algo interno e vão nos pacificar. Não é nos tornar passivos, é nos tornar pacíficos, né? Estarmos de bem conosco, ouvirmos aquilo que nos apazigua com as questões internas. Então, assim, hoje a musicoterapia, por exemplo, ela escolhe exatamente aqueles pontos primordiais e essenciais naquilo que estão mais
tenebrosos, que está mais machucando a gente internamente. Então, eu acho que assim, esses sim são recursos que a gente deve procurar no Dr. Google, no Sr. Google, no YouTube. A ferramenta tecnológica que eu tanto falei aqui, que eu enfatizei muitas vezes, ela é importante para isso. Coloque lá assim, ó, músicas relaxantes. Tenta ouvir, fechar o olho e tentar. Na primeira semana vocês não vão conseguir, meus caros, porque é irritativo. A gente está acostumado com essa aceleração, a gente vai achar aquilo até chato, enfadonho. Não quero, isso não me agrada. Mas depois, quando você começa a educar os seus ouvidos e a sua alma vai começando a sintonizar, quer dizer, você vai purificando o teu organismo, a tua alma, os seus sentidos, o teu consciente, o seu subconsciente para isso, aí as coisas assim começam a entrar em sintonia verdadeira com essa saúde emocional. A Magda, né, colocando-se questões como medo de escuro podem ser tratadas e se estão ligadas ao psicológico. Sim, todos os medos, né, as fobias, medo de qualquer coisa, medo de aranha, medo de escuro, medo de sair de casa, medo de muita gente junto, todos esses medos têm questões e causas emocionais e todos podem ser tratados sim. A Daniela, problemas psicológicos se manifestam no físico, né, como formigamentos, dores, sufocamento, etc. Né? Por que essa relação? O corpo tem que falar de alguma maneira que algo estranho está acometendo, né? E esses são os sinais físicos que são gerais, assim, na maior parte dos casos, formigamento das extremidades, porque é uma dificuldade da circulação, esse excesso de adrenalina, como eu disse para vocês, porque quando você não resolve essa questão e essa adrenalina fica incutida, ela fica ali, ela não é usada como ferramenta para nada, ela vai causando todos esses males internos. Então, essas sensações físicas, elas vêm para nos alertar que algo entrou em nós, está fazendo parte de nós, que não fazia. E aí o que a gente faz? É momentâneo, daqui a pouco vai passar, deve ter sido uma escada que eu subi, a gente justifica sempre algo físico. E a gente não parte para pensar no pressuposto psicológico, que é justamente onde se encontra o problema. Perfeito. E a questão disso, né? Às vezes as pessoas fazem tratamento prolongado e continuam com os sintomas. Né? É o perfil mesmo, cada pessoa tem um tempo de recuperação, como é que funciona? Isso, depende do que se trata, depende do profissional. Uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas não fazem é buscar identificação com o profissional no tratamento, né? Isso é muito importante porque você está tratando de coisas muito íntimas, de coisas muito suas. E você vai se abrir com quem? Com quem está apto, pronto para realmente olhar para aquilo como algo que é doloroso, que é sensível, que não vai ser fácil de lidar, de falar, de conduzir. Aí você fica insistindo naquele profissional que você fala assim, ai, nossa, eu tenho que ir hoje para a terapia. Vai funcionar? Não vai. Você tem que sentir assim, nossa, que bom, hoje eu vou falar, hoje, nossa, aconteceu mais um monte de coisa essa semana, estou louco para ir, para poder conversar. Então, o tempo longo, muitas vezes, não é o que demanda a solução da questão. Eu acho que você se identificar com o profissional que você está buscando, isso sim dá uma resolução muito maior para cada caso. Perfeito. Raquel, quero agradecer imensamente a presença, deixar o programa sempre à disposição e eu acho que são questões que a gente tem cada vez mais de deixar na rotina das pessoas, da discussão, exatamente primeiro para quebrar esse tabu, né, de que não é problema, de que não é doença, é sim, né? E segundo, para que as pessoas comecem, de fato, a enfrentar essa problemática da maneira correta e não com essas gambiarras que a gente tem visto, infelizmente, por aí. Amém, que assim seja. Eu espero, porque assim, o principal, meus queridos, é que assim, tudo isso que está sendo dito agora, que vocês estão aí, podem estar ocupados fazendo qualquer outra coisa nesse interim e ouvindo aí o que eu estou falando, umas coisas ouvi, outras coisas não prestei muita atenção, mas se alguma coisa entrou, se alguma coisa serviu, você acatou e guardou aí num cantinho, saibam que as coisas negativas, elas entram para ficar. As coisas positivas, elas entram e só permanecem se vocês deixarem. Então, isso aqui que está sendo dito é gostoso. É que nem aquelas palestras motivacionais, elas funcionam, você sai dali com uma força, nossa, agora eu vou fazer tudo, estou determinado, agora eu vou buscar um emprego, agora eu vou mudar minha vida. No outro dia,
está na mesma energia, do mesmo jeito. Então, assim, você precisa realmente se dedicar e prestar atenção. Não é porque vocês ouviram aqui e se sentiram um pouco melhor. Vão em busca da real resolução, do falar e do progredir positivamente, emocionalmente para isso. Para que as questões emocionais fiquem na emoção de forma positiva. As negativas não vão produzir nenhum efeito, a não ser para que você diga, aquilo foi uma experiência, não quero repeti-la. Que sirva isso como sabedoria para os próximos passos, tá? Aí você vai ter um organismo, uma mente sã, um corpo são, que é o que a gente espera que vocês realmente tenham, e eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Luciano. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. Vocês ficam agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. A Franciele Campi completou 8 anos no dia 8, último sábado, e recebeu muitos beijos e abraços de toda a família e amigos. Felicidades, Franciele! Hoje, quem está completando mais um ano de vida é a vovó Clélia. Os parabéns e felicidades são os votos do Juninho e do Luíde. Um ótimo dia, vovó Clélia!